Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula e agora a gente vai falar sobre array, mas na parte 2. Agora a gente vai ver sobre o for each, sobre o filter e sobre o map. Eu esperei a gente ver sobre callback para a gente poder trabalhar sobre o for each, o filter e o map, porque senão vocês não iam entender. Callback é muito importante nesses métodos. Para ficar bem entendido, a gente vai estudar cada método numa aula. For each numa aula, filter numa aula, map em outra. Vamos começar pelo for each. O for each, ele é mais um método de array, assim como a gente viu na parte 1 do array o push, né, o splice, o join. O for each é mais um, só porque o for each ele vai trabalhar com callback. E o que o for each faz? Ele executa, né, uma dada função, ou seja, uma callback, em cada elemento do array. Ou seja, para cada elemento do array, ele vai invocar uma callback. Ele vai invocar. É isso que ele faz. Vamos dar uma olhada no exemplo aqui. Então, nesse exemplo aqui, eu declarei uma variável, AR, e atribuí a ela, símbolo de atribuição, um array com duas strings, João e Maria. Tranquilo. Então, eu tenho o meu objeto array, né, que é o AR, representado por essa variável. Então, se ele é um objeto array, eu posso chamar um método. Então, ponto, para chamar um método, for each, que é o nome do método. Aí método, né, método ou função, né, olha os parênteses aqui. Então, eu estou invocando o for each, tá? Invocando o for each, que é o método array. E o que eu tenho que passar como parâmetro para ele? Um número? Uma string? Não, eu passo uma função de callback. Então, considere esse fn aqui como uma função de callback que eu já defini. Eu não coloquei aqui, mas é como se eu já tivesse definido. Então, eu estou passando uma função. E quem é que vai invocar essa função que eu estou passando para a função for each? É o for each. O for each, para cada elemento, ele vai invocar esse nosso fn aqui, a nossa função de callback. Vamos dar uma olhada aqui. Então, o callback que é invocado, né, ele é invocado com 3 argumentos. O primeiro argumento é o valor do elemento, o segundo é o índice e o terceiro é o array. Então, quem vai passar esses parâmetros aqui é o for each. Ele vai passar para a nossa função de callback. Então, vamos ver um exemplo aqui de uma declaração de uma função de callback. Declarei aqui function fn. Fn poderia ser x, poderia ser y, poderia ser qualquer nome. Estou declarando uma função normal. Coloquei fn para representar que isso aqui é uma função de callback. Então, como parâmetro, eu vou receber um valor primeiro, depois como segundo parâmetro eu vou receber o índice, como terceiro parâmetro eu vou receber o array. Aqui poderia ser A, poderia ser B, poderia ser C, o que importa aqui é a ordem dos parâmetros. O primeiro parâmetro vai ser o valor, o segundo parâmetro vai ser o índice. Se eu não for usar o índice nem o array, eu posso declarar só um parâmetro aqui, só o valor, e nem preciso desses dois, depende do que eu vou fazer. E aqui nessa função aqui, eu vou fazer alguma coisa com valor ou com índice, depende da nossa lógica de programação. Tá ok? Então vamos ver o exemplo completo, né, para entender melhor. Mesma coisa que a gente está vendo nos slides anteriores. Eu tenho um var, né, estou declarando uma variável, array, atribuindo a ela um array, que tem duas strings, João e Maria. E aí aqui eu estou declarando uma função chamada fn, declarando, não estou invocando, declarando, e essa função vai receber 3 parâmetros. E desses 3 parâmetros eu estou usando aqui só 2, né? Então, o que eu estou fazendo aqui nessa função aqui? Eu vou dar um alerta, né, aquela caixinha do browser, navegador, vou mostrando a string valor, concatenando com a variável valor. Vou concatenar com uma string índice, concatenando com a variável index. Então, é isso que eu estou fazendo. Declarando uma função que recebe 3 valores e estou dando um alerta. Aí vamos ver aqui como é que eu uso isso. Então, o AR, que é o nosso array, né, nosso objeto array, vou invocar o método for each. Invoquei. O que eu passo para o for each? O fn. E o fn é o que? Essa função aqui. Observem que aqui eu não estou chamando o fn, eu estou passando o fn, porque quem vai chamar, quem vai invocar é o for each. O que vai acontecer? Para cada elemento do array, para cada elemento, João, Maria, o fn será executado. Quem é que vai chamar e vai invocar o fn? O for each. Então, internamente, o for each chamará fn. Passando, quem é que vai passar os parâmetros também? O valor e o índice para o nosso fn? O for each. O for each vai invocar e vai passar como parâmetro isso aqui. Tá ok?
Vamos ver aqui, ó, esse mesmo exemplo, só porque é de forma mais usual. De forma mais usual, a gente usa assim. A gente declara aqui, né, o nosso array, nossa variável, né, que vai receber um array, João e Maria, duas strings. E aqui eu estou invocando o método forEach e passando por forEach o quê? Olha aqui o parênteses aqui. O que eu estou passando como parâmetro por forEach? Uma função. Só porque agora eu não estou passando uma função nomeada, eu estou passando uma função anônima, sem nome. Essa aqui é a maneira mais usual, que economiza linha, né? Então aqui direto aqui nos parênteses aqui, né, onde eu passo os parâmetros, eu já estou declarando qual é a função que o forEach tem que executar. Ele vai executar essa função aqui, ó, função que vai receber VL e o I, VL de valor, I de índice, e o que a função está fazendo? Eu estou dando um alerta, né, aquela caixa de alerta lá, com um string valor concatenado com VL. Né? Ou seja, eu nem precisaria ter colocado esse I aqui, né, nessa função, já que eu nem estou usando, então nem precisaria. Esse mesmo exemplo aqui, eu posso usar usando um loop normal. Como é que seria no loop normal? Nós já até vimos. Eu declaro a variável array, que recebe um array, né, João e Maria, e aí eu faço um loop usando o for, né, que é um laço que coloca uma variável i, que começa em 0, e 0 vai, no caso i, ele vai até menor que o array length, que é o tamanho do array, ou seja, 1, 2, então menor que 2 é 1, ele vai até 1, vai de 0 a 1. E aqui sempre incrementando o i de 1 em 1. Ou seja, eu vou dar um alerta, né, colocando um string, concatenando com AR, né, que é o nosso array, na posição i. Ou seja, a posição i uma hora vai ser o array na posição 0, o João, uma hora o i vai ser 1, Maria. Então, isso aqui que eu estou fazendo é o loop tradicional, normal. E aqui eu estou fazendo usando o forEach. É o mesmo efeito, a mesma coisa, só porque aqui eu estou usando o forEach. Nesse primeiro exemplo que eu estou usando o forEach. E isso é muito importante. Às vezes, de imediato, vocês podem pensar que melhor usar um loop normal, que eu estou acostumado com outras linguagens. Mas não. Aprendam a usar o forEach, porque o forEach ele é excepcional para a gente ter essa ideia de como funciona a callback. Entendeu? E o callback é muito usado em JavaScript, muito mesmo. Então vamos dar uma olhada aqui na prática. Eu vou declarar uma variável aqui, só porque eu vou colocar a variável de cores, né, que a gente já até trabalhou uma vez aqui. Colocar a variável de cores. Então, pessoal, o que eu estou fazendo aqui? Estou declarando uma variável que recebe um array que tem 3 cores, vermelho, azul e preto, tá ok? Então tá aí. Se eu for colocar aqui cores aí, observe que é esse array aí, né? De 3 posições, posição 0 vermelho, posição 1 azul, posição 2 o preto, tá ok? Então esse é o nosso array. Perdão. Então esse é o nosso array. Vamos usar o método forEach, forEach. Então aqui, pessoal, normal, cores é o nosso objeto array, ponto. Então estou usando o método dele, forEach. O que eu vou passar para ele como parâmetro? Aqui já fala, ó, uma callback. Então eu poderia passar uma função nomeada, né? Se eu tivesse declarado antes uma função, mas a maneira mais usual eu já declaro aqui direto qual é a função que eu quero que ele execute. Como eu falei, essa função aqui ela vai receber, vou colocar só V, né? V de valor. Se eu fosse usar o i, seria o i de índice aqui. Pode ser A, pode ser B, é só variável, pessoal, que eu vou receber como parâmetro. E aqui eu vou dar um espaço aqui para ficar melhor de ver. Eu vou colocar um alerta aqui, né, que é aquela caixinha do browser, dizendo valor, espaço, concatenando com essa variável V aí. Então, explicando o que eu estou fazendo aqui. Estou invocando o forEach. E para o forEach eu estou passando como parâmetro uma função. Quem é que vai executar essa função? O forEach. Quem é que vai passar para essa minha função o V e o I? O forEach. Entendeu? E o que eu estou fazendo nessa função que eu estou passando para o forEach? É só dar um alerta, que é aquela caixinha que vai mostrar valor e a variável valor. Vamos ver como é que ficou?
Aí, pessoal, valor vermelho. Então essa função minha foi executada por quem? Pelo for each. Uma vez, valor vermelho. Depois, valor azul. Foi executada de novo por quem? Pelo for each. E foi executada de novo, valor preto. Por quem? Pelo for each. Quem está executando essa função aqui que eu estou passando? O for each. Quem é que está passando esses parâmetros aqui para essa função aqui que eu declarei anônima? O for each. Então o for each faz isso tudo internamente. A gente não vê, mas é assim que funciona. Então é isso, pessoal. Até a próxima.